E o tema desta noite, eu quero pedir para você abrir o teu coração. É liberta-nos. Liberta-nos. Quando eu estava orando desde quinta-feira e pedindo ao Senhor qual é a palavra que o Senhor tem para a tua igreja no domingo do DIP, qual que é a palavra, né? E muitas vezes a palavra ela vem que parece como que um parto daqueles bem difíceis. Mas uma das coisas que aconteceu, Senhor, e fala, e teve uma hora que eu sentei no sofá da minha sala, falei, Senhor, fala comigo. E eu abri a Bíblia assim, na hora que eu abri, o Senhor estava falando, bem-aventurados os encarcerados, bem-aventurados os perseguidos. Eu falei, uau, não é que Jesus está me escutando mesmo? Mateus 5, do 10 ao 12, diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Irmãos, nós vivemos aqui do lado de cá, nós vivemos no Ocidente, onde o Ocidente, a liberdade religiosa é muito grande. E principalmente no nosso país, o Brasil, uma igreja totalmente livre, nós temos liberdade. E muitas vezes nós não entendemos, e na nossa cultura nós pensamos assim, que servir a Deus é só viver um mar de rosas. A gente até tem umas lutinhas, mas é só bênção, é só vitória. Mas palavras de Jesus, quando andou na terra, ele disse para os seus discípulos, ele disse que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Bem-aventurados quer dizer feliz, mais do que feliz é aquele que foi perseguido, porque dele é o reino dos céus. Ele vai dizer, feliz é aquele que quando por minha causa for insultado, for perseguido, for maltratado, for caluniado, fala mal da tua vida. Então o Senhor está dizendo, se isso foi por causa do evangelho, por causa da tua fé, você é mais do que feliz. Você é mais do que bem-aventurado. E Ele está dizendo para essas pessoas, quando acontecer isso, alegrem-se e exultem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. E quando nós, num domingo como esse, que nós oramos, que nós nos conscientizamos, e que muita gente não tem conhecimento do que acontece na igreja, nos irmãos que são perseguidos, nos países que são perseguidos, às vezes a gente fica chocado com aquilo que eles estão vivendo, e a gente fica morrendo de dó deles. Quando, é claro que eles estão sofrendo, é claro que dói, é muito doloroso, mas o coração deles é diferente, o coração deles não é de pesar, não é de um Deus que os esqueceu, mas muitas vezes o coração dessas pessoas, eles se sentem honrados e privilegiados por estarem sofrendo a causa de Cristo. É muito diferente daquilo que nós estamos vivendo, e quando o Senhor trouxe para mim o tema dessa palavra, liberta-nos, quando eu li Hebreus 13:3, que está aí, lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos fossem maltratados. O que o Senhor está falando, através do escritor de Hebreus, é que nós precisamos lembrar dessas pessoas. E quando ele estava falando aos hebreus, não eram dos presos criminosos, embora eles também precisam da nossa oração, mas ele estava dizendo aqueles que estão sendo perseguidos, a igreja que está sendo perseguida, os irmãos que estão sendo presos. O apóstolo Paulo mesmo passou por várias prisões. O Senhor estava dizendo, vocês precisam se lembrar deles, como se vocês estivessem lá dentro da cadeia com eles, como se vocês estivessem sofrendo com eles. E quando eu comecei a meditar nesse versículo, é como se o Espírito Santo falasse assim, ô Tânia, vocês precisam mais do que lembrar, vocês precisam mais do que interceder ou pensar que vocês estão com eles, vocês precisam aprender com a fé deles. Vocês precisam aprender com a fé deles. É por isso que o que eu trago aqui nessa noite, que nós possamos abrir o nosso coração, é o Senhor dizendo que muitas vezes nós estamos mais presos do que eles que estão literalmente presos dentro de um container, do que eles que estão literalmente presos atrás de grades. Como assim, pastora? Nós muitas vezes estamos presos, irmãos. Nós estamos presos no nosso comodismo. Nós estamos presos na nossa vida dupla. Tem muita gente que é uma pessoa na igreja, é outra pessoa lá fora. Quando ninguém está vendo, o seu líder não está vendo, o seu pastor não está vendo, a sua família não está vendo, mas Deus está vendo. O Senhor está nos chamando, porque muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja há anos. E a gente ainda não está vivendo a plenitude do que Deus tem e projetou para nós.
Então eu não vejo que nós estamos presos em muitas coisas, e nessa noite o Espírito Santo que fala nesse lugar quer nos libertar dessas coisas que nos aprisionam, que fecham o nosso coração, dessas coisas que nos cegam muitas vezes. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, ser libertos. Nós precisamos entender que aqui nós temos tanta liberdade, mas muitas vezes a gente se perde na liberdade. E o que Deus está falando no nosso coração, irmãos, nesses dias, o que Deus tem falado para quem tem acompanhado aqui, estado presencialmente aqui, o Espírito Santo tem trazido palavras, dizendo que nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Nós acabamos uma série, quarta-feira, de 7 semanas de intimidade com Deus. Nós temos sido confrontados pelo Espírito Santo. Nas células nós tivemos uma série de estudos sobre santidade. Por quê? Porque o Senhor quer preparar a sua igreja, a sua noiva, para viver na plenitude daquilo que Ele tem. Nós ouvimos no domingo passado, e domingo passado a gente foi bem amassado, chacoalhado, quebrado, e eu brinquei com os irmãos que eu saí da igreja catando meus caquinhos assim, né? Quando nós ouvimos que nós precisamos buscar a revelação de quem Deus é, ou seja, irmãos, Deus está despertando a igreja, nós precisamos ser santos, nós precisamos nos converter, nós precisamos buscar intimidade, nós precisamos nos libertar de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa frieza, da nossa rotina, da nossa religiosidade vazia. Hoje o Senhor está dizendo, hoje essa tem que ser a nossa oração: liberta-nos. Liberta-nos para nós vivermos, Senhor amado, de fato algo que te agrade, para nós vivermos, Senhor amado, de fato algo que toque o teu coração. Louvado seja o Senhor. Nós somos igreja livre? Será? Irmãos, se nós formos ver os irmãos da igreja perseguida, eles têm um amor muito maior do que o nosso, eles têm uma fé muito maior do que a nossa. Liberta-nos, Senhor, liberta-nos. A palavra de Deus fala sobre o escravo da orelha furada. No judaísmo, eles tinham naquela época escravos, e eles têm o 7º ano é sempre um ano de liberdade, é sempre um ano de jubileu. Então, na lei de Moisés, foi tudo escrito e detalhado. O 7º ano era o ano de perdão de dívidas, era o ano de dar alforria para os escravos. Então, se uma pessoa tivesse um escravo por 6 anos, quando chegasse o 7º ano, ele teria que dar liberdade para esse escravo. Mas aquele escravo que estava ali, às vezes ele se apegou naquele senhor, ele gostou daquela casa, ele gostou daquele ambiente. Alguns que se casavam com outras escravas constituíam família. E quando chegava o 7º ano, que era o ano da alforria, da liberdade, o seu senhor dizia, você pode ir embora. E ele dizia, não, eu tenho que ficar. E para declarar e para afirmar, para todas as pessoas saberem que aquele escravo estava ali por decisão própria, o que a lei colocava é o seguinte: esse escravo tinha que chegar na porta, na soleira da porta, e ele colocava a orelha ali, e a orelha dele era furada naquela porta. Ficava a marca na porta e ficava a orelha furada. Então, quando as pessoas olhavam para um escravo de orelha furada, eles sabiam que ele não estava escravizado porque alguém o escravizou, mas ele decidiu ficar, ele decidiu ser servo. O que o Senhor chama a mim e a você é que nós somos livres para a gente fazer o que quiser. Deus não aprisiona ninguém, Deus não força ninguém. Está aqui, Ele disse, se vocês me ouvirem e obedecer, vocês vão ser abençoados. Se vocês não ouvirem e não obedecer, tem a liberdade também, só que vão viver a consequência disso. Nós somos livres no Evangelho, mas na nossa liberdade nós temos que declarar, Senhor, eu sou livre, mas eu sou livre para ficar aprisionada no Senhor para sempre. Furou a minha orelha e meu coração, a minha vida, eu quero declarar, Senhor, que eu quero estar amarrada, aprisionada, acorrentada no Teu amor, nos Seus caminhos, Senhor. Eu estou livre para dizer que eu quero ficar sendo Sua serva para sempre. Glória a Deus. Três frases ou 3 pontos que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer para a igreja dentro desse tema, liberta-nos. Dentro de entender o que é a igreja perseguida e a igreja livre. E a primeira delas é que nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Eu aceitei Jesus em março de 1985, faz muito tempo. 36 anos que eu estou conhecendo Jesus. 36 anos que eu estou conhecendo Jesus. E eu disse aqui de manhã e digo hoje de novo, e quando eu estava meditando nessa palavra, eu orei e falei para o Senhor, Deus, eu não quero mais chorar no domingo da igreja perseguida, igual eu choro todo ano.
quando eu ouço os testemunhos, quando eu vejo que os meus irmãos passam do outro lado. Eu não quero chorar no domingo da igreja perseguida e no outro domingo eu já esqueci disso. E essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Nós não podemos ser uma igreja de evento, uma igreja de data, uma igreja presa num quadradinho. A gente não pode ter essa religiosidade assim. Eu preciso ser crente de verdade. Nós precisamos ser crente de verdade. E eu falei para Jesus, Senhor, eu não quero mais chorar no DIP por chorar. Eu quero me converter no DIP. Então hoje é uma noite de conversão verdadeira e conversão genuína, irmãos. De saber que nós precisamos conhecer Jesus muito mais do que nós conhecemos. Nós sabemos que Ele é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo, Deus que se fez carne, que andou nessa terra, que foi voluntariamente para aquela cruz, para morrer no meu e no seu lugar, para nos dar vida eterna. Ele pagou a nossa conta, a nossa dívida, o nosso pecado. Se nós somos livres, e se o Senhor me chamar hoje, ou me chamar qualquer um que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e vive uma vida diante do Senhor, você vai abrir os seus olhos, você vai fechar os olhos e morrer na terra. Mas a nossa vida eterna, você vai abrir os olhos diante de Deus. Aleluia, essa é a nossa salvação. Então da salvação eu sei, mas meu Deus, como nós ouvimos domingo o Rodrigo falando aqui, Deus tem muito mais a se revelar para nós. Então nós precisamos buscar conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. São 36 anos eu tenho caminhado, mas irmãos, eu quero muito mais. Eu não sei você, mas eu preciso conhecer Jesus, porque à medida que mais nós conhecemos Jesus, mais nós olhamos para nós e entendemos que nós precisamos melhorar. Quanto mais eu conheço Jesus, muito mais eu vivo os milagres também. Por quê? Porque eu sei quem Ele é, eu sei do poder dEle, eu conheço o poder dEle. Logo, a fé é a porta de milagres. Eu vou viver uma vida de milagres, porque a gente tem acesso, irmãos. A gente não vive, não é por causa de Deus. Maiores milagres é por causa da nossa fé. É porque a gente conhece pouco Jesus, então a gente não crê que Ele vai dar, a gente não crê que Ele vai fazer, e a gente fica desesperado. Mas nós precisamos conhecer Jesus. E para isso, irmãos, não é só ouvir o que a pastora está falando, o que os pastores falaram. Isso está dentro do nosso coração, que essa chama seja acesa. Oh, meu Deus. Reaviva a tua igreja de novo. Acende de novo o nosso amor. Acende de novo, Senhor. Aumenta essa chama por te conhecer, Jesus. Irmãos, isso tem que nascer no meio do seu coração, e a minha oração é para que o Espírito Santo te inquiete tanto nessa noite, e você que está em casa também. E você diz, Senhor, hoje eu quero conhecer Jesus, hoje eu quero me converter. Eu estou aqui falando com 36 anos de batismo que eu preciso me converter. Eu preciso conhecer mais Jesus. O ano passado, no aniversário da igreja, esteve conosco o apóstolo Natanael, lá da Estância Paraíso. E ele ministrou aqui. Que homem de Deus, que bênção que é esse homem. E depois nós fomos lanchar na minha casa. E alguns irmãos estavam comigo. E a Rose perguntou assim para ele: apóstolo, quanto tempo o senhor tem de convertido? E ele falou assim: irmã, eu estou me convertendo ainda. E naquela hora a gente ficou meio, como assim? Hoje eu entendo o que ele estava dizendo. Ele falou assim, a gente convertido, ele falou assim, é esse caminhar. Eu estou me convertendo ainda, eu estou me convertendo. Irmãos, então eu quero pedir, eu quero clamar ao Senhor, ao Espírito Santo, que inquiete você, como Ele tem inquietado a minha vida. Eu tenho vivido uma agonia santa, irmãos. A cada dia que eu ouço uma palavra, desde domingo, quando eu ouvi a palavra de manhã, quando eu ouvi a palavra de noite, essa agonia, essa falta de paz num bom sentido, de que eu preciso conhecer Jesus, de que tem muito mais, que não é só isso, que tem muito mais nos esperando. E não é com Jesus, é comigo. Nós precisamos avançar, nós precisamos ir e caminhar. Eu peço que essa santa inquietação, nessa noite do DIP, venha em cada vida. Não é, eu preciso lembrar
lembrar dos meus irmãos que está preso, mas essa lembrança, eu preciso colocar o espelho diante de mim e dizer: Senhor, eu quero ser como eles são, eu quero ter o amor que eles têm, eu quero te conhecer como eles te conhecem, Senhor, eu quero ser uma igreja livre, como se fosse uma igreja perseguida, porque eles verdadeiramente amam o Senhor como eu não amo, eles conhecem o Senhor como eu não conheço, porque a gente aqui, se comer um arroz e feijão já está murmurando porque não teve bife. Se precisou andar de ônibus porque não teve dinheiro para o Uber, está murmurando. Se o culto passou do horário, está murmurando. A gente precisa se converter. A gente precisa conhecer Jesus. E para isso nós precisamos querer, irmãos. Querer e buscar e começar a buscar o Senhor. Jesus disse em Jeremias, Deus disse através do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele diz: e serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias 29, 13 e 14. E serei achado de vós, diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo para Jeremias, através de Jeremias? O povo precisa me buscar porque eu quero ser achado. Me busquem porque eu quero ser achado. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem. E eu serei achado de vocês. É como o pai quando brinca de esconde-esconde com o seu filho pequeno. E o pai que brinca de esconde-esconde com o seu filho pequeno, ele não vai se esconder para essa criança passar a noite inteira procurando sem encontrar ele. Sim ou não? Não, ele vai querer dar uma pista. Para que depois comemorar dizendo: ah, você achou o papai, hein? Você achou a mamãe. Ele vai se esconder atrás da geladeira e se a criança estiver procurando muito, você vai fazer um barulhozinho. Se você se escondeu atrás da cortina, você vai pôr o pé para fora. Porque você vai querer dar aquela dica para ele: eu estou aqui. É isso que Deus está falando: me busquem, porque eu não estou escondido para vocês não me acharem. Eu só quero que vocês tenham a vontade de me procurar e de me encontrar. No original, quando tem esse me busquem, traz o sentido de buscar diligentemente, como um caçador vai buscar a sua caça. O caça é o prêmio dele e ele vai fazer de tudo. É isso que Jesus disse: eu quero ser achado de vocês, mas eu quero ver vocês fazendo de tudo para me achar. Irmãos, Ele quer ser achado, Ele quer se revelar a nós, Ele quer que nós o conheçamos. E hoje o Espírito Santo está aqui dizendo: eu quero me revelar a vocês. O apóstolo Pedro andou 3 anos com Jesus. Ele, dos 12 apóstolos, ele era do grupo seleto de 3. Jesus tinha 12, tinha 3 mais íntimos. E Pedro fazia parte dos mais íntimos. Foi Pedro que subiu no Monte da Transfiguração com Jesus e viu Jesus glorificado, viu Moisés e Elias com Jesus. Foi Pedro que estava na ressurreição da menina que morreu. Em tantas situações estava Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai para o Getsemane e está ali orando antes de ir para a cruz, ele chama Pedro, Tiago e João: fiquem aqui, orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Pedro era alguém muito próximo de Jesus e Jesus apostava as fichas nele. Só que um dia Jesus fala para ele assim: Pedro, o Pedro está lá querendo dizer para Jesus não ir para a cruz. Não, Senhor, não faça isso. Ele falou: Pedro, não, Senhor, se for para ir para a morte, eu vou até a morte com o Senhor, eu vou. Eu sou convertido. Eu conheço Jesus. Estamos aí, né? 3 anos, né, Jesus? É nós. Mas Jesus falou: Pedrão, o diabo está querendo te peneirar como trigo, só que eu roguei por ti. E tu, quando você se converter, vai e fortalece os seus irmãos. Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me negar. O diabo está querendo te peneirar como trigo. Eu roguei por você, Pedro. E naquela noite, antes que o galo cantasse, Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora, você acha que eu e você estamos melhor do que Pedro? Muitas vezes a gente bate no peito e diz: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus está querendo nos levar a níveis maiores de saber o que é conhecer Jesus. Eu quero ser promovido de crente para amigo do noivo, para amiga da noiva, para aquele que tem intimidade com Ele, para aquele que tem relacionamento com Ele. Ele está dizendo: eu quero chamar vocês de amigos. E para a gente ser chamado de amigo, a gente precisa conhecer mais Jesus. Agora Pedro, depois que ele passa por toda essa situação e você conhece essa palavra, ele começa a seguir Jesus de longe. Depois Jesus ressuscita. E quando Jesus vai reencontrar com Pedro ressurreto, o Senhor cura a alma de Pedro, perdoa Pedro, dizendo para ele declarar 3 vezes que ele o ama.
Em Atos dos Apóstolos, eles recebem o poder do Espírito Santo. E naquela semana, Pedro e João oram por um coxo que está na porta do templo. E então, começa a perseguição da igreja. O DIP acontece nesse dia, um domingo depois do Pentecoste, justamente por causa disso, porque a perseguição começou depois do Pentecoste. Pedro, então, agora cheio do Espírito Santo, esse Pedro que teve essa experiência, que foi curado, que foi liberto, esse Pedro, agora, ele é preso porque curou um coxo. Ele é questionado porque curou um coxo, e quando ele é questionado e eles vão libertar Pedro e João daquela prisão, o pessoal do Sinédrio diz para ele assim, ó, o seguinte, você está livre da prisão, nós vamos te liberar, mas nós não queremos ver você falando desse nome. E esse Pedro, agora não tem mais medo. Ele diz para esse pessoal do Sinédrio, gente, é o seguinte, importa obedecer a Deus do que aos homens, eu vou continuar falando do nome de Jesus. Pedro havia conhecido Jesus, Pedro havia sido tocado por esse poder, irmãos. É por isso que ele não tinha mais medo agora, agora estava disposto a ir para a prisão. Atos 12, Pedro está preso de novo em outra época. O Tiago foi morto numa noite, e ele seria morto na outra noite por Herodes. Sabe o que a Bíblia diz em Atos 12? Que Pedro estava dormindo, aprisionado ali do lado dos soldados. Esse homem agora conhece Jesus. Esse que negou, esse que passou agora por esse processo, que conhece Jesus, que recebeu o poder do Espírito Santo, ele dorme, porque se ele morrer no dia seguinte, para ele é lucro, ele vai saber que ele está na glória, ele não tem mais medo, ele não precisa negar Jesus. O Senhor está dizendo, eu quero me revelar a vocês, porque muitas vezes vocês nas suas ações têm negado o meu nome. Nós precisamos, irmãos, conhecer Jesus, porque quem conhece Jesus pode ter ameaça que for para o dia seguinte, ele dorme. Porque ele sabe que o morrer é lucro, que viver é ganho. Se você está aqui nessa noite, eu não sei qual é a sua preocupação para o dia de amanhã, o que você está vivendo. Mas uma coisa eu te digo, o nosso Deus é um Deus de amor, de paz, de vitória, de poder, de mudança de situação. E quando de fato a gente conhece Jesus, a gente pode dormir em paz. Mas muitos de nós temos perdido noites de sono inteira, pensando como que eu vou resolver, como que eu vou fazer e como que vai ser. Irmãos, nós precisamos entender que Ele é o Deus que está no controle e que cuida de nós. Eu sempre falo aqui do George Miller. Eu sempre falo do George Miller porque é alguém que impactou a minha vida, esse homem. Que por várias vezes, diz os escritos, que ele não tinha pão para dar de manhã para os seus órfãos, mais de 1000 órfãos. E ele dizia que ele deitava a cabeça no travesseiro e dormia. Por quê? Porque ele dizia assim, eu já li esse livro 100 vezes, eu conheço o dono do livro, o autor do livro, e por isso que eu durmo, que eu sei que ele vai fazer. O Senhor está procurando pessoas que sabem o que Ele vai fazer, irmãos. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos da nossa incredulidade. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos. Essa tem que ser a nossa oração hoje. Nós precisamos conhecer Jesus. O apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus e ele foi preso. Só que nas suas prisões ele se alegrava. Nas suas prisões ele produzia. Nas suas prisões ele estava escrevendo para a igreja. Ele diz assim em Filipenses 3, 7 e 8... Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Por causa de quê, igreja? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu considero tudo que eu tinha. Ele está falando, se for para perder tudo, eu quero perder tudo, porque eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. Irmãos, é isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Eu quero dizer para você, se você precisa de uma bênção, Ele é Deus que abençoa, sim. Ele abre porta de emprego, cura enfermidade, liberta, Ele faz tudo isso. Mas o que eu preciso, em primeiro lugar, é conhecer Jesus e ganhar a Cristo no meu coração. Então as bênçãos e os milagres serão consequências dessa vida. Nós precisamos conhecer Jesus, a palavra não está algemada. A Bíblia fala do moço rico, que falou, Senhor, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a salvação? E o Senhor disse, guarda os mandamentos. Ele disse, os mandamentos eu tenho guardado tudo desde pequeno.
O Senhor falou, então vai, vende tudo que você tem e segue-me. Por quê? Porque Jesus viu que ele tinha um ídolo no coração. E o ídolo que ele tinha no coração eram as riquezas dele. Não bastava cumprir os mandamentos, tira os ídolos do coração. Muitas vezes nós estamos cumprindo regras, mas nós temos ídolos no nosso coração. E quando Jesus falou, vende tudo e me segue, ele não quis. Ele foi embora triste. A gente não sabe qual foi o destino dele. Mas nós estamos aqui com o mesmo destino, bom mestre. O que nós precisamos fazer para herdar a salvação? Jesus está dizendo, você está disposto a me seguir? Ou seja, o primeiro no teu coração, então vem porque eu quero me revelar a você. Liberta-nos, irmãos, nós precisamos ser libertos da nossa incredulidade de nós mesmos. Nós precisamos ser mais do que fazer. Deus tem falado muito isso comigo, nós precisamos ser mais do que fazer. Porque essa é uma fraqueza que eu tenho. Se eu bobear, eu faço muitas coisas. E perco as mais importantes. Eu gosto de igreja, eu gosto de fazer coisa. Eu gosto de estar aqui. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar olhando para o nosso coração. Senhor, eu vou fazer, mas primeiro eu preciso ser. Eu ser adoradora. Eu não posso ser Marta, porque a Marta estava lá agitada para fazer uma comida e uma mesa bonita para Jesus. E a Maria sentou nos pés dele e estava ouvindo ele falar. E a Marta, Jesus, olha aqui, eu estou trabalhando, fazendo um monte de coisa e a Marta está aí bem sentadona. O Senhor não vai fazer nada. Ele fala assim, ô Marta, por que você está preocupada com tantas coisas? Uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Ela está sentada nos meus pés. Irmãos, eu luto cada dia para não ser Marta. Eu quero ser Maria. Eu quero ser Maria e sentar nos pés do Senhor. E muitos de nós estamos aqui cumprindo escalas e fazendo tudo. E dando todo o tempo que for necessário na igreja. Glória a Deus pela tua vida. Mas o Senhor está procurando muito mais aquilo que nós somos do que aquilo que nós fazemos. O Senhor quer muito mais o nosso caráter do que o nosso trabalho. Então nós precisamos ser mais do que fazer. Porque a igreja é muito mais do que isso aqui, ó. É linda essa igreja, né? Eu amo. Ela é pitiquinha, mas ela é fofinha, né? O dia que nós tivermos uma bem grandona, vai ser bonita assim também. Mas igreja é muito mais do que isso. Igreja somos nós fazendo a diferença lá fora. Igreja somos nós fazendo a diferença lá fora. Nós precisamos entender o que os nossos irmãos passam. Eles conhecem Jesus, eu e você precisamos conhecer Jesus. E como que eu faço para conhecer Jesus? Eu preciso decidir. Então a minha oração é que você decida nessa noite conhecer Jesus. Que você decida, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero Te conhecer mais e mais. E como começa? Começa com aquilo que é trivial. Que a gente fala todo santo dia santo, todo santo dia santo. Não tem outro, não tem um mistério. Como que eu faço para conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Ah, mas é isso. Leia a Bíblia, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia. Se nós não lermos a Bíblia e só ouvirmos aquilo que os pastores, as pessoas, os professores nos falam, nós podemos ter uma ideia distorcida de quem Deus é. Mas enquanto eu estiver lendo aqui, cada vez, como o Rodrigo disse domingo passado, que os irmãos lá têm esse lema, como que é? A Bíblia toda e sempre, né? A Bíblia toda e sempre. Então eu li todo esse ano, mas é todo e sempre. O ano que vem de novo. Pode ser que tem coisas que você não vai entender, mas eu estou aqui para explicar aquilo que eu souber. O que eu não souber eu vou pesquisar. Mas eu quero incentivar a igreja. Nós precisamos conhecer Jesus. E começa pela leitura da palavra do Senhor. Começa a ler a palavra do Senhor, porque Deus vai se revelar para mim e para você aqui, irmãos. Toda e sempre. Só que a gente não vai conhecer Jesus abrindo a Bíblia só no domingo. Abrindo a Bíblia só na quarta-feira. Nós não vamos conhecer Jesus abrindo a Bíblia só no dia que eu tenho um problema e eu falo assim, deixa eu ver o que ele vai me falar. E foi Judas e se enforcou. Oh. Ele fala assim, falou comigo muitas vezes assim. Falou muitas vezes assim, mas essa não tem que ser a nossa prática. A nossa prática é comer a Bíblia, é entender a Bíblia, é ler histórias inteiras. E outro, não lê um capítulo só por dia, não. Lê 3, 4. Lê uma história inteira e Deus vai começar a falar com você. Esse relógio aqui, ó, falta... Ó, Jesus. De manhã eu falei assim, tô igual o pessoal narrando futebol. Leia a Bíblia. Ore constantemente. O que eu digo constantemente? Todo dia. Ah, eu não consigo orar 15 minutos, ora 5 minutos, mas todo dia. Todo dia. O que eu vou falar com Jesus? O que você quiser, irmãos, Ele é amigo. Mas é orando que nós vamos conhecer Jesus. E a gente ora com palavras e sem palavras. Se as suas palavras acabaram, fica quietinho. Porque Ele vai começar a falar no teu coração.
Ele vai começar a falar na tua mente. Ele quer se revelar para nós, irmãos, mas se nós não estivermos no lugar da oração, como a gente vai conhecer Jesus? Como você conhece uma pessoa com as pessoas contando a história dele, você tem que conhecer caminhando com ele. Eu vou conhecer a Edna se eu tiver intimidade com ela e andar sempre com ela. Agora, se Lisa falar assim, Edna, é assim, assim, assim. E alguém pergunta, você conhece a Edna? Eu falei, conheço, porque a Lisa falou que a Edna é assim, assim, assim. Agora você fala, não, eu conheço. Está caminhando junto aí faz uns anos, eu conheço a Lisa. É isso, irmãos. Nós não podemos conhecer Jesus por aquilo que as pessoas estão falando. Nós precisamos conhecer Jesus de andar com Ele. Nós precisamos renunciar a nós mesmos, morrer para nós mesmos, entregar, buscar Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus, amém? Segundo, que o Senhor ministrou no meu coração nessa palavra, nós somos um corpo só. Liberta-nos, Senhor, nós estamos orando, Senhor, liberta os nossos irmãos que estão presos lá, mas a minha oração é liberta e fortalece os que estão lá, e liberta, e Deus, e faz com que a gente abra os nossos olhos nessa noite, porque o corpo é um só. Se eles estão sofrendo, eu tenho que sofrer, e eu confessei aqui nessa manhã para um público e agora para o outro, porque eu não lembro de orar pelos meus irmãos que estão sendo perseguidos. Não adianta eu vir aqui falar uma coisa que... irmão, vocês têm que fazer isso. Porque eu tenho esquecido. Por que eu tenho esquecido? Porque eu preciso me converter. Eu preciso entender o que é corpo. Não adianta eu ensinar que nós somos um corpo, irmãos. E a partir de hoje, o que o Espírito Santo está conclamando a minha vida e eu falando com vocês, é que nós precisamos orar todos os dias pelos nossos irmãos que estão passando necessidade. Por os irmãos que estão sendo presos lá, e para os nossos irmãos que estão aqui também, os irmãos que estão com Covid, na UTI, tantas coisas. A gente ora sim, a gente ora pela nossa família, a gente ora pelos irmãos da nossa casa, a gente ora pela nossa igreja local, e eu oro por vocês todo dia. Mas a igreja não é só isso aqui, ó. É mais. É mais. Então nós precisamos entender que nós somos um corpo em Cristo. O apóstolo Paulo fala, para que não haja, 1 Coríntios 12, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é desonrado, todos os outros se alegram com ele. Nós somos corpo. A igreja não é a Novo Tempo, a Assembleia Batista, não. A igreja não é a igreja brasileira, a igreja coreana, a igreja do Irã, não. É uma igreja. É uma igreja de Cristo. O apóstolo Paulo fala que nós somos corpo. Então, se o meu corpo todo estiver aqui, e o meu dedinho do pé apertado nesse sapato começar a doer, eu vou estar desconfortável o tempo todo. Mas é só seu dedinho, mas está complicado. Por quê? Porque faz parte do corpo. Então, se há uma necessidade lá, a gente tem que ficar desconfortável aqui e orar até que eles sejam abençoados. Nós precisamos ser uma igreja que ora além das fronteiras, além daquele que eu amo, que eu estou vendo aqui. Nós precisamos entender que nós somos corpo, irmãos. Vamos parar de orar pelos missionários só no dia do culto de missões, só no dia do DIP, uma vez por ano. Isso é hipocrisia. E uma das coisas que Deus detesta é a hipocrisia. Isso tem que fazer parte das nossas vidas. Nós precisamos amar de verdade. Amar. Hoje o Senhor está nos chamando para entender que nós somos um só corpo, amém? Em terceiro lugar, cumprir a missão. Nós precisamos cumprir a missão. Se de fato eu conheço Jesus e começo a conhecer cada vez mais, entender o amor dele, entender quem ele é, entender o que ele fez por mim, o que ele vai fazer. Se eu começo a entender que nós somos igreja, que nós somos unidade, que nós somos um corpo, que nós temos que trabalhar juntos, independente se eu nunca vi o rosto dos meus irmãos que estão sofrendo. Eu preciso então cumprir a missão. Porque o meu amado me deixou uma missão. O nosso amado nos deixou uma missão antes dele subir aos céus. E ele disse, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Palavras de Jesus. Vão e façam discípulos. Ensina. Eu vou estar com vocês.
Quando Marcos escreve isso, o Senhor diz, vão para todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o Senhor deu essa ordem para mim e para você. Nós precisamos cumprir a missão, irmãos. Nós precisamos falar do amor de Deus. Igreja é lá fora. E o Senhor hoje está dizendo nesse dia do DIP, e eu preciso reclamar, Senhor, liberta-nos, Senhor, da nossa igrejice, Senhor. Liberta-nos, Senhor amado, do nosso comodismo. Liberta-nos, Senhor, tem misericórdia da nossa desobediência. Quando o Senhor pediu para a gente fazer uma obra, e a gente só está cantando canção e sendo cheio do Espírito Santo, e de Shaba, e de glória a Deus, e aleluia, aqui dentro, e a gente não tem dado fruto para o Senhor. Deus está nos chamando, irmãos, para dar fruto. E nós precisamos falar. Nós precisamos falar. Falar do amor de Deus. A gente precisa ser ousado. Essa semana, eu me ofereci para orar para uma mulher que estava passando mal na porta da padaria. E ela chamou o Samu. Ela pediu para... Eu estava na padaria, ela pediu para a moça da padaria, chama o Samu que eu estou passando mal. Estou com cólica renal. Eu peguei o meu pãozinho e ia passando direto assim, o quê? Ô crente? Porque às vezes a gente vai passando direto. Né, irmãos? Falei, nossa, Senhor, eu vou voltar lá. Aí eu voltei lá, né? E falei para aquela senhora, já chamaram o SAMU para a senhora. Eu posso orar pela senhora? Aí você está esperando que eu vou contar um milagre, né? Eu não vou contar um milagre. Ela falou, me deixa em paz. Eu falei, o quê? Não, eu vou orar para a senhora não crê que Deus pode te curar agora? Não, eu não creio. Me deixa em paz, por favor, vai embora. E assim eu fui. E aí fiquei pensando, quanta amargura no coração daquela mulher. Mas irmãos, eu tenho que falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, em todo tempo e afora de tempo. Deus quer fazer algo novo. Deus quer fazer algo novo. Eu quero que a Novo Tempo seja enorme, claro que eu quero. Mas que isso seja fruto para o Senhor, não para a gente se bater no peito e dizer, olha como cresceu essa igreja. Nós precisamos cumprir a missão. Nós precisamos orar pelas pessoas que estão nas ruas. E olha aqui, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Não está escrito na testa, só pastor que faz milagre, só intercessor que faz milagre, só os grandes, não, é só sobre a minha, sobre a tua vida. Vão e orem pelos enfermos, eles vão ser curados. E quando vocês fizerem isso, vocês vão ficar surpreendidos. Hoje o Espírito Santo está nos chacoalhando, dizendo, eu preciso que vocês cumpram a missão, porque Jesus está às portas, igreja, Jesus está voltando. Quanta gente está morrendo de Covid, milhares e milhares no nosso país. E eu fico me perguntando, quem está sendo mais povoado tem sido o céu ou o inferno nesses dias? E se o inferno tem sido mais povoado, é porque a igreja se calou e não cumpriu a missão de falar do amor de Deus. Nós precisamos nos libertar e nos entregar para Jesus. Desculpa da palavra pesada, mas é o Espírito Santo que manda. Liberta-nos, Deus. Liberta-nos. Liberta-nos, porque os meus irmãos no Irã, na Eritreia, na Coreia do Norte, no Sudão, no Afeganistão, todos esses lugares, que talvez estejam sofrendo, torturados, sem força no físico, de tanto que apanhar, amam mais Jesus do que eu e você. Então nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos nos entregar para Ele, porque Ele quer muito se revelar para nós. E o Senhor tem trazido essa palavra para a igreja, sabe por quê? Para as igrejas, sabe por quê aqui no Brasil? Porque nós temos uma promessa. A igreja brasileira tem uma promessa. Que é da igreja do Brasil, que vai vir o avivamento para o mundo todo. Mais de 30 anos essa promessa. Não somos só nós que falamos. Os profetas do mundo sabem que é daqui que vai vir o avivamento. É por isso que Deus está tratando a sua igreja. É por isso que Deus está chamando a igreja à santidade. É por isso que Deus está purificando a sua noiva. É por isso que essa palavra veio nessa noite. Porque o Senhor, ainda que nós somos aqui, essa igreja pequenininha, se um povinho desse aqui se levantar para fazer a diferença, irmãos, nós vamos incendiar o mundo. Ah, meu Deus! Reaviva a sua igreja de novo, Senhor.
irmãos da igreja perseguida amam. Eu quero, Senhor, me entregar a Ti. E será que nós estamos dispostos a entregar, irmãos? Será que nós estamos dispostos a fazer essa entrega? Alguns têm deixado tudo e têm ido do nosso país e de muitos países livres, têm deixado tudo e falado sim, Senhor, eu vou, e têm ido para esses países pregar o Evangelho. Deus chama muitos para ir além das fronteiras, mas Deus também chama muitos para falar no bairro do Rude Ramos. Quem tem empregado no bairro do Rude Ramos? Quem são os missionários do Rude Ramos? Quem são os missionários de São Bernardo do Campo? Quem são os missionários de São Caetano, Santo André, Diadema e São Paulo? Onde estão os missionários? Será que nós estamos dispostos, irmãos? Eu preciso orar, lembrar dos que estão presos, mas eu também preciso ir. Ainda que o meu ir seja daqui em São Caetano, eu preciso ir. Nós precisamos ir. Porque esses irmãos foram, nós precisamos ir, nós precisamos quebrar a nossa vida. Eu li algumas coisas nos Portas Abertas que eu trouxe aqui para nós. Dia 24 agora de maio, uma igreja em Mianmar, na Ásia. Ela foi atacada, tinha 300 pessoas dentro do templo. 4 cristãos morreram. Muitos ficaram feridos. O corpo dos que morreram foram levados pelos militares. E essas famílias não puderam enterrar os seus mortos. Qual é o crime? Eles estavam adorando a Deus dentro de uma igreja. 28 de maio, essa semana, 22 pessoas foram assassinadas na República Democrática do Congo. Crime, adorar a Deus. Essas pessoas entenderam. Essas pessoas conhecem Jesus. Essas pessoas sabem o que é ser um. Essas pessoas entregaram tudo. Elas entregaram tudo. Os norte-coreanos, nós vimos, são presos, são enviados a campos de trabalho, são forçados. A igreja do Oriente Médio, as mulheres são estupradas, muitas vezes na frente dos seus maridos e pais, para negar Jesus e não negam. Mas há um poder na oração. Há um poder na oração, e quando a igreja ora, como a gente está orando nesse dia, e em nome de Jesus, não vai ser só nesse dia, em nome de Jesus, para orar pelos nossos irmãos perseguidos. Mas quando a oração, o milagre acontece. E eu li um testemunho, são muitos mais, de um irmão que foi preso no Irã e ele estava condenado à morte por causa da sua fé. Eles foram denunciados pelos seus vizinhos porque eles estavam fazendo célula na casa deles. Então, no outro dia, apareceu ali os militares, invadiram aquela casa e falaram para a mulher, liga para o seu marido agora. E aí ela ligou, quando ele ligou, ele falou assim, eu quero que você venha aqui agora. E quando esse homem chegou, ele imediatamente foi preso. E eles queriam que ele negasse a fé dele, ele não negou, ele foi preso. Ele foi torturado, dizendo, entrega aos outros cristãos que são dessa região. E torturado para entregar, ele não entregou ninguém. Você vai precisar entregar, senão nós vamos prender sua esposa e seus filhos aqui com você também. E ele, torturado, não entregou ninguém. Ele foi condenado à morte, só que no dia do seu julgamento, a esposa foi junto e ele estava ali diante do juiz. E o juiz ali no Irã deu um papel para ele e disse assim, você pode escrever aqui o que você quiser na sua defesa, escreve aí. Esse homem que ama Jesus, ele escreveu assim, sabe por quê? Morrer é lucro, viver é ganho. Ele sabia que se aquela condenação, se ele fechasse os olhos, ele ia abrir diante do Senhor. Então, eu não tenho nada a perder, não vou perder essa oportunidade. Eu penso que ele pensou assim. Escreveu naquele papel, Deus é amor. Entregou para o juiz. A hora que o juiz leu aquilo, é o seguinte, a sua sentença, eu vou te liberar. Vai para casa. Você está livre. Só não quero te pegar de novo, senão você não escapa dessa. Ele foi livre da condenação de morte, porque ele foi ousado para pregar o Evangelho, nem que fosse ali na hora da sua morte, irmãos. Por quê? Porque Deus também liberta aqueles que estão sendo presos por amor a Ele. Deus está no controle de tudo. Quem Ele quiser levar, Ele vai levar. Quem Ele quiser dar mais tempo para pregar, Ele vai. Mas Ele está buscando pessoas apaixonadas pela causa do Evangelho. Aleluia! Tem um outro irmão do Nepal que ele se converteu a Jesus porque o Senhor Jesus curou a esposa dele.
E ele não sabia ler e tudo que ele queria era conhecer Jesus. Só que ele era analfabeto, ele queria conhecer isso aqui. E ele orava, Senhor, eu quero aprender a ler, Senhor. Me ajuda a aprender a ler. E o Senhor deu um sonho para ele. E no sonho ele estava com aquela Bíblia e ele começava a ler. No dia seguinte ele pegou a Bíblia dele e ele começou a olhar. E aquelas letras do alfabeto começaram, parece que fazer algum sentido para ele. E mais uns dias de treinamento, o milagre tinha acontecido. Ele estava lendo a palavra do Senhor e conhecendo Jesus. E começou a fazer visitas aos doentes, às pessoas para falar do amor de Deus. E o pessoal de Portas Abertas vendo o testemunho dele. Sabe o que eles fizeram? Compraram uma bicicleta para ele novinha. E ele estava lá dando testemunho no site, porque agora ele visita muito mais pessoas, que ele não precisa mais ir a pé para as aldeias. Ele vai de bicicleta. Deus está chamando a gente para aprender com esse povo aqui. Senhor, liberta-nos de nós mesmos nessa noite, porque nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Vamos nos colocar em pé, igreja. Hoje o Senhor está buscando pessoas que estejam dispostas a colocar-se diante do Senhor e entregar todo o seu valor. Muitas vezes a gente olha para nós mesmos e fala assim, mas quem sou eu? Tenho nada não para oferecer para Jesus. Quem sou euzinho? Você tem valor, meu irmão. O que você tem para entregar para Jesus? A Bíblia diz que aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Uma mulher que era prostituta e conheceu Jesus. Um dia ela entra no lugar onde Jesus está, ela quebra o seu vaso de alabastro nos pés dele. E as pessoas, aquilo era um perfume muito caro. Os discípulos falaram assim, que desperdício. Jogar esse perfume aqui nos pés de Jesus. Ela podia vender e doar aos pobres. E o Senhor falou, Simão. Ele estava jantando na casa de um fariseu, eu entrei na sua casa, cara. Você não me deu um beijo. Porque era ósculo santo, os judeus tinham esse costume. Você não me deu água para lavar os meus pés, porque era hábito também, quando você recebia uma visita, o escravo tinha que lavar o pé dele. Você fez, olha essa mulher. A hora que ela entrou aqui, ela não para de lavar os meus pés com as lágrimas dela. E beijar os meus pés. Quanto Deus te perdoou. Quem você era, quem você é. O que Deus já fez e está fazendo na tua vida. O que você tem para derramar aos pés do Senhor nessa noite? Será que você pode desperdiçar a sua vida entregando para Ele fazer o que Ele quiser? Feche os seus olhos. Tem mais um versículo aí. Abra os seus olhos. É o último. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus não morreu para você quando você ficou uma bênção, cheio do fogo do Espírito. Jesus morreu quando nós éramos pecadores. Isso é amor, irmãos. Feche os seus olhos agora. Oh, Jesus, nós somos a igreja livre, Pai. Nós queremos conhecer Jesus. Senhor, nós queremos te conhecer. Senhor, nós não queremos viver uma vida, Pai, de uma religiosidade hipócrita e vazia. Jesus, eu não quero ficar desesperada pelo problema que eu tenho amanhã, por não conhecer o amor do Pai que supre as minhas necessidades. Jesus, eu quero dormir como Pedro nas prisões. Eu quero descansar, nós queremos descansar no Teu amor. Nós queremos descansar no Teu cuidado, Senhor. Deus, nós queremos Te agradar, Senhor, pelo que o Senhor é. Nós queremos Te servir, Senhor, por quem o Senhor é, Pai. Nós queremos Te conhecer mais, Jesus. Nós queremos Te conhecer mais. Oh Deus, que nessa noite, quando nós vimos tão pouquinho da vivência dos nossos irmãos, que porque Te servem, Pai, sofrem tanto. Senhor amado, eu quero me lembrar do sofrimento deles
disse, para interceder por eles a cada dia. Eu quero sentir a dor deles, Senhor amado, como se fosse minha, Pai. Mas acima de tudo, eu quero aprender a amar o Senhor como eles amam, Deus. Eu quero ter uma vida de devoção assim, Pai. Oh, Deus amado, e diante disso nós podemos perceber o quanto nós temos feito pouco, Pai. O quanto nós somos mimados, Senhor. O quanto nós somos, Senhor amado, oh Deus, endurecidos, Senhor. Nessa noite nós queremos te agradecer por quem Tu és. Nós queremos te agradecer pela salvação. Nós queremos te agradecer pelo Espírito que foi derramado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Senhor amado, fazer a Tua obra. Mostrar Jesus, Pai amado, para onde o Senhor quiser, para os nossos vizinhos, para as pessoas no banco, na padaria, no metrô, no ônibus, Senhor. Nós temos a mensagem que liberta, Deus. Os meus irmãos da igreja perseguida, eles correm risco de morrer para falar do Teu amor para uma pessoa, e mesmo assim eles vão para a rua para falar: se morrer eu morri, mas eu ganhei mais vidas para Jesus. E nós não vamos porque temos vergonha, e a gente não vai porque está frio, está chovendo, e a gente não vai por causa de um monte de coisa, Deus. Desperta-nos, Senhor, liberta-nos de nós mesmos nessa noite. Liberta-nos, Senhor. Nós queremos Te amar, Senhor. Abre o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, se revela para nós. Se revela para nós. Revela para nós a cada dia. Se revela a cada um aqui. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus. Chamas de fogo, seus cabelos são brancos como a neve. Ele vem saltando pelos montes. Ó, vem, meu amado. Os seus olhos como chamas de fogo, seus cabelos